Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um culto da mocidade. Vamos agradecer a Deus por esse momento através de uma oração. Peço que todos possam se concentrar nesse momento. Oremos. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Senhor, porque temos a oportunidade de louvar o Senhor, temos a oportunidade de ouvir a Tua palavra, através, Senhor, dessa chamada, desse vídeo. Queremos, Senhor, te pedir que o Senhor esteja nos abençoando no decorrer do culto, nos louvores que iremos entoar aqui e também na mensagem que iremos ouvir. Esteja conosco, nos abençoando, é isso que te agradecemos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com o primeiro hino. Nossa glória é Jesus conhecer. Vamos continuar louvando. O próximo é Ele é Deus. A letra os irmãos podem acompanhar aí na descrição do vídeo. Que fez a terra, todos os céus e mares, sol e entardecer. É o Deus que do pó fez o homem, nesse universo tem todo o poder. Eu sei que dele a força que abre os mares, que estremece os montes, que detém o sol. Incendeia, faz ruir muralhas, que dá força aos fracos e os faz andar. Ele é Deus da salsa ardente, ainda hoje faz queimar meu coração. Sim, por toda a eternidade, Ele é o Senhor, é soberano. Por mais notas deu o mundo
vitória. Com mais voltas deu o mundo, onde quer que esteja, quero me lembrar. Em Jesus, meu Redentor amado, é quem me dirige e me faz cantar. Em Jesus, meu Redentor amado, é quem me dirige e me faz cantar. Vamos louvar mais uma vez. Será exaltado. É o louvor dessa vez. Supremo, sua glória celestial deixou, pra no Calvário suportar tão grande dor. Foi humilhado quando nosso mal em si levou, mas um dia voltará pra ser Senhor, será exaltado em celeste lar. Cada olho verá, vindo lhe adorar, nas alturas vendo Cristo, Cristo em louvor proclamarei. Dos senhores é Senhor, dos reis és Rei. Trovões em brados, como Cristo, Rei da terra e céu. Claros nos altos, resplandecem seu fulgor. Foi rejeitado, mas ao fim em glória reinará. Inimigos seus fará murchar como a flor, será exaltado em celeste lar. Cada olho verá, vindo lhe adorar, nas alturas vendo Cristo, Cristo em louvor proclamarei. Dos senhores és Senhor, dos reis és Rei. Dos senhores és Senhor, dos reis és Rei. Amém. Nesse momento, o irmão Cleverson vai nos trazer a mensagem. Vamos nos dedicar para ouvir. Muito bem, irmãos. Vamos hoje continuar aqui com a série em Colossenses. Da última vez que nós estudamos, vimos sobre algumas advertências à igreja de Colossos, sobre os hereges da igreja, aqueles que
tinham ensinamentos contrários ao de Cristo e observamos algumas coisas que a igreja devia fazer, aqui no capítulo 2 de Colossenses. Nós observamos que a igreja deveria ter cuidado com esses ensinamentos, com esses falsos ensinamentos. Então aqui no versículo 16, nós iremos encontrar mais outra advertência a essa igreja, a esses irmãos. Mas antes vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque temos essa oportunidade de abrir a tua palavra e ver o que devemos fazer, Senhor. A partir desses versículos nós temos a certeza que os teus ensinamentos são os melhores para a nossa vida. Que possamos atentar a nossa mente e o nosso coração naquilo que a tua palavra nos mostra. Ó Deus, nada mais é necessário para nós. Já temos todos os ensinamentos, ó Pai, aqui, e realmente produz a vida eterna, confiança no Senhor e o que nós precisamos. Te oramos agradecidos, amém. Então aqui no verso 16 vai iniciar dizendo o seguinte, versículo 16, capítulo 2, Colossenses, diz assim: Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Esse primeiro versículo aqui, versículo 16, diz que os irmãos lá da igreja de Colossos não deveriam deixar que ninguém os julgassem por conta da comida que eles bebiam, por conta da festa que eles não faziam e por conta também de algumas práticas que eram feitas no passado, no tempo do judaísmo, no tempo de Abraão, no tempo de Moisés, antes da salvação em Cristo. Então, aqui ele diz assim: ninguém vos julgue por conta da comida que você come, da bebida que você bebe, da festa que você não faz mais, e nem dos cerimoniais, e nem dos sacrifícios que vocês não fazem mais. Ninguém julgue você. Você não deve deixar que ninguém julgue a sua vida por conta dessas práticas que não fazem mais parte de suas atitudes. Esse é o ensinamento de Paulo à igreja de Colossos. Por quê? No que se refere à comida, os judeus não comiam o porco não comia carne de porco, pelo fato de ser considerado imunda. Essa carne ser considerada imunda. No entanto, quando temos a vinda de Cristo e o seu sacrifício, Cristo, apresentando a salvação ao homem, ele interrompe essas práticas que eram necessárias antes da sua vinda. Ele interrompe isso. No Novo Testamento, nós não observamos nenhum mandamento para nós, hoje, fazermos sacrifícios em algum dia específico. Nós não temos nenhum mandamento aqui no Novo Testamento para não comer alguma coisa. Nós temos alertas e recomendações sobre pessoas que são fracas na fé. Por exemplo, lá no capítulo 16 de Romanos, se eu não me engano, o primeiro versículo diz que deve acolher o débil na fé. O débil na fé deve ser acolhido. Lá no capítulo 16 de Romanos, ele tem uma semelhança com esse capítulo aqui, porque lá no capítulo 16 de Romanos, a igreja de Roma era composta de duas classes de pessoas: os judeus e os gentios. Os judeus tinham uma prática antes da salvação e os gentios tinham outra prática. Só que esses dois grupos estavam querendo levar suas práticas anteriores à igreja, no contexto da igreja. E Paulo recomenda que isso não deveria ser feito.
E aquele que tinha uma compreensão bíblica de que não deveria mais fazer aquelas coisas, era para compreender aquele que ainda fazia. Não era para recusar, não era para chutar, não era para ter preconceito. Questão prática. Vamos supor que tem o irmão Cleverson e tem o irmão Ronaldo. O irmão Ronaldo é um judeu e o irmão Cleverson é um gentio. O irmão Ronaldo, ele guardava o sábado. Né? Um judeu guardava o sábado. E o gentio comia carne de porco. Olha só. Então, práticas que eles tinham. Depois da salvação, o Ronaldo não precisa mais guardar o sábado. Por quê? Porque o sábado era uma aliança mosaica. Uma aliança que Deus fez com Moisés, representando ali. E nós observamos também que no Novo Testamento não há um mandamento para nós guardarmos o sábado. E nem há também uma recomendação de Paulo, de apóstolo Paulo, ou de outro apóstolo aqui no Novo Testamento, para nós guardarmos. Não há essa recomendação. Tá? Então não há essa advertência. Então o irmão Ronaldo, agora salvo, que guardava o sábado, não precisa mais guardar o sábado, ele está lá na igreja. Aí o irmão Cleverson, que comia carne de porco, ele continua ainda a comer carne de porco. E pode comer, não tem nenhum empecilho nisso. Mas só que o irmão Ronaldo nunca comeu carne de porco porque ele era um judeu. Nasceu assim, numa família tradicional judaica, nunca comeu carne de porco. Mas quando viu o seu irmão lá comendo a carne de porco, ele rejeitou, teve preconceito. Era isso que estava acontecendo na igreja de Roma. E o apóstolo Paulo apresenta a carta lá aos romanos dizendo, olha, você que tem uma compreensão de que deve comer tudo, acolha, né? Você deve acolher aquele que ainda não tem essa compreensão. Você não deve ter preconceito, não. Agora, se a sua consciência o acusa de comer alguma determinada coisa, então é melhor que se não coma. Porque a minha consciência, Paulo vai falar isso lá no versículo 3, ela não me acusa, por isso que eu como. Isso eu estou dizendo em palavras contextualizando, tá? Parafraseando. Aqui no capítulo 2 de Colossenses, nós observamos já outra coisa. Existiam alguns homens que estavam querendo ensinar à igreja coisas que não estavam na Bíblia, práticas, e até mesmo algumas coisas que estavam no passado, como, por exemplo, a festa de Lua Nova, ou a Lua Nova, era um período no início do mês, onde tinha a primeira oportunidade de ofertar a Deus. Isso no Antigo Testamento. E os líderes, alguns líderes da igreja, queriam trazer isso para a igreja de Colossos, depois de Cristo. Isso não era aplicado mais. Queriam trazer para guardar o sábado, queria trazer que não era para comer tal comida, era para comer tal comida, não era para beber isso, era para beber aquilo. Então eram regras, que se você fugisse da regra, você era um demoniado, você era rejeitado, humilhado, você não era o santo. Então o santo, entre aspas, aqui, o da igreja de Colossos, era para seguir essas regrinhas postas pelos líderes, alguns líderes da igreja. O apóstolo Paulo diz assim, ninguém julgue você por comida, bebida, festa, lua nova, sábados. Isso não quer dizer que o crente deve fazer o que quiser, não é. Mas diz aqui, de forma implícita, que a Bíblia já tem todas as recomendações para nós. Então não é necessário regras específicas, né, que não tem nenhum contexto bíblico, não é amparado pela Bíblia para adequar a sua salvação, para aperfeiçoar a sua salvação, ou seja, um padrão. É claro que os nossos pastores, os nossos líderes, eles nos recomendam acerca da Bíblia e devemos ser submissos a isso. Agora, quando existem ensinamentos contrários à palavra, não devemos estar subjugados a esses homens. Então, o nosso manual de regra, de fé,
e de prática é a Bíblia Sagrada. E qualquer ensinamento que um homem, um líder, esteja proferindo, não deve ser dele mesmo. Porque se for, nós estaremos numa prática religiosa. Então, o versículo 17 diz assim, que tudo isso foi sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então, o sábado, a bebida, a comida, a festa, tudo foi importante, mas no seu determinado tempo, já passou. Não está dizendo que não tem valor. Isso tudo foi importante em determinado tempo, porque era a sombra daquele que havia de vir. Quem? Cristo. Quando Cristo vem, a sombra mais não tem valor. Então, o que acontece? Cristo aqui ele tem preeminência. E a partir do verso 18 já tem outra advertência à igreja de Colosso, que é: ninguém se faça um juiz contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. O versículo 18, 19, existem aqui outras recomendações. Primeiro, não devemos deixar que essas pessoas que estão proferindo ensinamentos contrários seja um juiz de nossas vidas, que regule o nosso andar. Porque eles se baseiam, os hereges, eles se baseiam, alguns, em visões. Diz que teve uma visão na madrugada, que era para fazer isso. Teve uma visão, isso, que era para feito aquilo. Pretextando humildade. Não, temos que fazer aqui porque Deus quer assim. E aparência de sabedoria. E tudo isso é errôneo e tudo isso é demoníaco. Então não podemos deixar que pessoas se façam líderes de nós tendo essas práticas, baseado em visões, baseado em falsa humildade, tá? E aqui os líderes, eles tinham uma prática trazida pelo povo do gentio, que era o culto a anjos. Então isso aqui era algo demoníaco, porque o anjo, ele não deve receber adoração. Lá em Apocalipse, quando o apóstolo João tem uma visão e o homem não consegue reconhecer, né, o anjo, não consegue reconhecer, porque em algumas passagens nós temos nas escrituras que o anjo que não recebe, tem anjos que recebiam um anjo do Senhor, que é simbolizado como a segunda pessoa da Trindade, Cristo, esse recebia adoração, mas tinha anjo que não recebia adoração. Então, o homem não conseguia reconhecer qual era o que recebia adoração e o que não recebia adoração. Por quê? Porque várias vezes no Antigo Testamento, Cristo apareceu para o homem, não no seu formato humano, e ele recebe adoração porque ele é Cristo, ele é Deus. Mas só que quando o apóstolo João, aqui, um anjo vem revelar algumas coisas e ele se inclina para adorar, o anjo diz: não, adore a Deus. Então aqui reconhece que o anjo não deve ser adorado, o anjo não deve ser cultuado, nenhum anjo na Bíblia Sagrada é adorado. Quando você vê um homem adorando um determinado anjo que se diz assim, anjo do Senhor, né, até iniciado por letra maiúscula, quer dizer que ali é Cristo, uma das revelações de Cristo, uma teofania, uma das revelações de Deus. E a partir disso, nós temos aqui a certeza, diante da Bíblia, de que o anjo não deve ser cultuado. Nenhum anjo deve ser cultuado. Mas só que eles faziam isso, olha, tem que cultuar para ser mais santo, tem que cultuar para fazer isso, fazer aquilo. Então, olha só o que de fato estava acontecendo na cabeça desses irmãos. Aí ele diz assim, o verso 20, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como é que vocês vivem no mundo, né, sujeitando a essas ordenanças?
não faça isso, não faça aquilo, não toque naquilo outro, segundo os preceitos de doutrina dos homens. Paulo está fazendo uma pergunta a esse povo, está dizendo assim, na linguagem de hoje, né, bem popular. Irmãos, por que vocês estão seguindo esses ensinamentos desses homens, se vocês já morreram para o mundo? Se vocês já morreram com Cristo, por que vocês estão sujeitando-se a essas ordenanças? Essas ordenanças não estão baseadas na Bíblia. Não estão baseadas na Bíblia, e sim em suas próprias doutrinas, doutrinas de homens. Então essa é a pergunta. Aí no verso 13, no verso 22 e 23 diz assim, o verso 23, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Então, o verso 23, Paulo vai terminar aqui as suas advertências, dizendo que essas pessoas têm a aparência de sabedoria, têm a aparência que é uma pessoa, de fato, piedosa, que está fazendo certo, que está seguindo à risca aquilo que Deus quer para a sua vida, como os fariseus no tempo de Cristo, quando Cristo veio ao mundo. Era semelhante isso aqui na igreja. Então, esses versículos aqui são alertas, né, sobre o perigo do legalismo. Então, o que é o legalismo aqui na Bíblia Sagrada? O legalismo é quando o homem ele se reveste e ele anula, né, a Bíblia, e ele se reveste de algumas práticas como acessórios à salvação. Então, a legalidade, ela anula a espiritualidade. A legalidade, ela anula a salvação. A legalidade, ela anula a piedade. Então, a legalidade, ela sufoca a luta contra o pecado. A legalidade é um perigo, por quê? Porque ela demonstra, né, o homem que está baseado e alicerçado numa legalidade, ele quer fazer as coisas de determinado jeito, desse jeito assim, porque se não for desse jeito, não vai ser salvo, tem que ter tal passo, é necessário ainda fazer isso para ser salvo, ou somente essa igreja aqui apresenta a salvação. São coisas assim que é fácil identificar que é uma heresia quando você lê a Bíblia. Se você hoje lê a Bíblia, se você hoje tem intimidade com a Bíblia, é fácil de identificar uma heresia. É muito fácil de identificar. Agora, se você não tem contato com a palavra de Deus, facilmente você vai ser enganado. Olha, fulano, eu tive uma visão ali que meu marido fazia isso. Olha, eu tive uma visão que o jovem me falou que eu seria isso. Então, essas coisas não estão baseadas nas Escrituras nos dias de hoje. Então, quais são os perigos do legalismo? O primeiro perigo é, quando uma pessoa é legalista, religiosa, ela está afirmando de forma implícita de que a Bíblia não é suficiente para salvar o homem. Isso é o primeiro perigo do legalismo. Ele afirma, não com sua boca, mas com a sua prática, de que a própria Bíblia não apresenta para nós o que é suficiente para a salvação. Vamos colocar em um contexto prático. Os fariseus, eles demonstravam a todas, a sua preeminência espiritual, a sua espiritualidade. Eles, na hora de ofertar, na maioria, eram ricos, eram pessoas abastadas de dinheiro, pegavam várias moedas, iam lá na sinagoga. Na sinagoga tinha uma espécie de gasofilácio, que era um local para colocar a oferta. Nesse local era como se fosse uma trombeta, ao contrário, de metal. Quando o fariseu colocava a moeda, não era uma, duas, eram várias. Muitas pessoas viam aquilo ali porque chamava a atenção do barulho das moedas entrando no gasofilácio, no ofertório da sinagoga. Aquilo chamava a atenção. Aquilo
demonstrava poder, demonstrava espiritualidade, demonstrava que aquele homem estava doando muitas coisas para Deus. Aí quando Jesus Cristo observa uma viúva pobre, jogando 2 moedas lá, ninguém olhou para aquela viúva com um olhar espantoso de que ela estava fazendo tudo para Deus. Sabe por quê? Porque o homem vê o exterior, porém Deus vê o interior. Então ali foi uma demonstração clara de que o legalismo sufoca e mata sem o uso das mãos. O legalismo, ele mata a espiritualidade de um homem sem ao menos ele perceber. No primeiro ponto aqui, é onde nós devemos ter atenção. Quando temos práticas legalistas, estamos afirmando de forma implícita de que a Bíblia não é suficiente. De que a Bíblia não apresenta aquilo que devemos fazer. Irmãos, nós devemos ter em nossa mente que a Bíblia apresenta tudo. Existem cartas práticas aqui do que devemos fazer. Abstenha-se disso, não faça aquilo, faça assim, não dê lugar à ira, não tenha em sua boca nenhuma palavra torpe, faça isso, inimizade, perdoe, uma série de coisas que devemos fazer. Dentro da igreja, a nossa relação com os irmãos em Cristo, a nossa relação com os descrentes, como deve ser, a Bíblia tem tudo. Não deve existir um manual do fulano, do ciclano para a gente seguir. Tá? Então, o primeiro perigo é, quando o homem é legalista, ou a mulher é legalista, ele quer impor um requisito para ser santo. Se doar tanto, não é santo não, tem que fazer isso para ser santo. Isso é uma prática legalista. Então, aqui, o primeiro perigo é, afirma-se de forma implícita que a Bíblia não é suficiente. O segundo perigo é o seguinte: a pessoa que é legalista, ela pensa que está obedecendo a Deus. Porque na teoria o fariseu não estava ofertando? Estava. Não era correto diante da Bíblia? Era correto. O fariseu, quando andava, e orava, ele procurava lugares específicos para ser chamado a atenção. Até as próprias roupas dos fariseus tinham objetos que, ao andar, já se identificava que era o nome de uma fé impecável, uma fé inatingível. Rapaz, uma fé como esse homem, não consigo encontrar, não. As pessoas pensavam assim dos fariseus. Meu Deus, como eu sou fraco. Olha o fariseu que está fazendo ali. Sou fraco. Era assim, ele era invejado. Aí chega Jesus Cristo e demonstra a verdadeira face. Então, a pessoa que é legalista, ela tem uma prática, uma falsa obediência. Ela pensa que está obedecendo, mas não está. Não está obedecendo a Deus. De forma nenhuma. É uma falsa obediência. Quando Deus diz que não devemos fazer aquilo, não devemos fazer assim, Deus, ele atinge não a esfera externa, mas é a interna. Deus é um ser pessoal, exige relacionamento com o seu povo, a sua igreja, por isso que devemos orar. Deus é um ser que criou o homem para ter intimidade com ele. Nós temos um exemplo disso, a vinda de Cristo, para restaurar a intimidade do homem perdida pelo pecado. Deus é um ser que conhece a nossa alma, o nosso interior, como nenhum outro. Deus não está limitado às aparências externas e àquilo que o homem já conhece pelo científico, pelo filosófico, pelo psicológico. Deus não está preso os nossos pensamentos, as nossas práticas e nem muito menos a nossa visão de mundo. Deus transcende tudo aquilo que nós imaginamos ser como caixa que nos aprisiona. Não existe nada que limite Deus. Não existe nada
que possa conduzir Deus a fazer alguma coisa. Então, temos aqui no outro perigo que diz que é a falsa obediência. O homem pensa que está obedecendo, mas para Deus não está, porque aquilo ali não atinge a esfera interna do homem, só externa. Internamente ele está se enganando. Ele pensa que está servindo a Deus, ele pensa que está amando a Deus, ele pensa que está fazendo, de fato, doando sua vida a Deus, mas não está. Você pode parar e pensar e dizer, eu não tenho nada a ver com um fariseu ou com esses homens legalistas que querem impor isso, querem impor aquilo, mas nós temos que ter cuidado com a legalidade, porque ela tem semelhança com a religiosidade. A religiosidade é algo externo. Nós fazemos só aquilo para sermos aplaudidos, ou fazemos tal coisa para termos destaque, ou fazemos tal coisa para eu ter só determinada consequência, né? Eu faço só isso porque eu sei que se eu fizer isso, a consequência vai ser positiva. Então, tudo isso na esfera externa. Será que hoje, se Deus apresentasse para nós que não existia, que não vai existir, né? Que não existe a vida eterna, que não existe os céus, será que hoje, o que você faria? Será que você abandonaria Deus? Dizia, existe não, é o céu, Deus. Então, para que ser crente? Vou fazer o que eu quero. E aí? O que é que você faria? Será que existe alguma condicionante porque você é salvo? Porque Deus prometeu a vida eterna. Porque Deus prometeu as bem-aventuranças ao crente. Porque Deus prometeu isso, Deus prometeu aquilo. Aí por isso eu sou crente. Às vezes, se estamos presos somente a isso, nós devemos, claro, abraçar as promessas de Deus para nossas vidas, mas se estamos presos a coisas que nós recebemos ou alguma condicionante para sermos salvos, tenho certeza que sua fé, certeza não, mas é um indício de que sua fé é superficial, de que sua fé está baseado em coisas terrenas, em coisas supérfluas, ou até mesmo em tradições, porque você é numa casa de pessoas crentes, seu pai e sua mãe são crentes, você nasceu num lar crente, e foi normal para você nascer na igreja, convívio com pessoas que têm práticas diferentes. É necessário reavaliar o porquê somos salvos, o porquê servimos a Deus, o porquê temos que nos abster de tais coisas. É uma posição, irmãos, que não está restringida somente no dia lá da salvação, quando fizemos a oração para sermos salvos e entregamos a nossa vida. É todo dia temos que demonstrar a nossa salvação. É um resultado natural. Por isso que nós ficamos tristes e até pasmos com pessoas que se afastam e pensamos, poxa, como isso aconteceu? Não podemos hoje bater o martelo de que não é salvo ou nunca foi salvo, mas é um indício de uma vida religiosa, sem fundamento no Senhor. É claro que muitos podem ficar fracos na fé por um determinado tempo, ou até mesmo duvidar do poder de Deus em determinadas circunstâncias. Mas a ponto de ser morto, né, a fé morrer completamente e estar fazendo coisas que a salvação e a conduta cristã abomina, são coisas que de fato demonstram que você estava numa falsa obediência. Então o terceiro finalizando para a gente terminar por hoje, aquele que está no legalismo, ele não está vencendo o pecado. Nós temos pecados para vencermos. Às vezes é um coração um pouco egoísta, só pensa em você, não pensa em ninguém. É um coração que pensa que todo mundo deve mudar, menos você, porque você já é o cara,
você já é a cara, né? Eu sei que não são termos legais, mas é um pecado que deve ser combatido, que você pensa que não é pecado. Então, o legalismo, a pessoa legalista imagina que está vencendo o pecado, porque oferta, porque está indo à igreja, porque faz as coisas que o pastor pede. Sou crente. Mas na prática, muitas vezes, não. O coração não está inclinado a vencer pecados. O coração não está angustiado porque ainda está numa prática que precisa retirar o egoísmo. Deus me ajuda a ter um coração mais bondoso, a pensar mais no próximo, orar mais pelo próximo. Né? Você deve lutar contra isso. Se não existe isso, se há alguém ou há algum crente que está 100% bem com a vida espiritual, não, tal é perfeita, tá menino, acho que, rapaz, eu não sei não o que é isso. Então né? Então, é uma luta que devemos ter, orar mais, ler a Bíblia mais, livros teológicos, né? Ler. Então, enriquecer a sua mentalidade, seus argumentos do porquê você é salvo. Então, a prática legalista, né, esses são os 3 perigos. Primeiro, aquele que é legalista diz que a Bíblia não é suficiente. O segundo, está numa falsa obediência. E terceiro, não está vencendo o pecado. Não está vencendo o pecado porque pensa que está fazendo o correto. Mas, na verdade, o seu interior não está nem preocupado realmente com o agradar a Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos porque temos a Tua palavra para nos indicar o que devemos melhorar. Nós te agradecemos a Deus porque o Senhor já tem indicado ao Teu povo e, claro, a cada um de nós, individualmente, o que devemos fazer. Pedimos para que nossa mente, nosso coração esteja amparado, ó Deus, pelo Senhor, de modo que nós venhamos continuar com todas as dificuldades, desafios, que possamos, ó Deus, estar unidos, né, servindo ao Senhor e amparados, ó Pai, pela Tua palavra. Nos ajuda a entender que a Tua palavra tem tudo o que nós precisamos para confiarmos no Senhor, para abstermos das coisas malignas, para ter uma vida em paz, para restaurar o nosso ânimo, para vencermos o pecado. Temos tudo, ó Deus. Não precisamos de mais outra coisa para restaurar, mudar ou transformar alguma coisa. Te pedimos para que nossa atenção esteja voltada nisso. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.